Olá, tudo bem? Como vai? Em algum momento da sua vida você deva ter falado uma certa afirmativa. Qual seria ela? Uma frase, tipo assim: todos nós somos filhos de Deus. Ou, então, eu mereço. Afinal de contas, eu sou filho de Deus? Ou filha de Deus? Pois é, será que essa afirmativa é correta? O que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos conta sobre isso? Sabemos que no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, Jesus confronta alguns líderes religiosos daquela época, dizendo para eles que eles eram o próprio filho do diabo. Os filhos do diabo. Vamos ver o texto sagrado? Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos ao princípio de tudo. No início, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, de quem toda a raça humana descende, foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus Pai. Depois de ter criado os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso nos criou à sua própria imagem. Em Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27, o texto bíblico diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Percebemos que Deus tinha um plano maravilhoso para o homem. Você pode até perguntar: pastor, já que somos descendentes de Adão e Eva, e eles eram perfeitos e filhos de Deus, nós também somos. Sim e não, eu vou explicar. Por sermos descendentes do primeiro homem, seríamos perfeitamente filhos, se o homem não houvesse desobedecido o Deus Todo-Poderoso. Pois é, assim como herdaríamos a condição de filho de Deus por Adão, herdamos também a desobediência, o pecado e, consequentemente, a morte, pois a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 diz assim o texto: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, amigos, todos somos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quando nascemos, embora dotados de atributos que somente há no homem criado, como amor, bondade, justiça, misericórdia, não deixamos de ser uma criatura, pois somente a filiação a Deus nos permite aprimorar esses atributos em nossas vidas. Nunca seremos plenamente bons ou plenamente amorosos ou justos, longe da presença de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Criou-se um grande abismo entre o homem e o Deus Santo. Abismo esse que é impossível ao homem transpassá-lo. Sendo assim, toda criatura nascida de mulher vem a esse mundo contaminado pelo pecado. Essa contaminação tirou do homem o direito de ser chamado filho de Deus. Hoje, todos que nascem criaturas de Deus e condenados à morte eterna. Você vai me perguntar novamente: e agora? Se existe um abismo nos separando de Deus e que não há possibilidade de transpô-lo, como nos salvaremos? Como seremos reconciliados com Deus novamente e feitos filhos de Deus? Há somente uma forma de nos tornarmos filhos de fato de Deus. A Bíblia nos conta que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, foram justificados e adotados por Deus à sua família, por intermédio de Cristo Jesus.
Em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que ninguém nasce como filho de Deus. Como vimos, todos os homens nascem em pecado e são inimigos de Deus, servos e filhos de Satanás. Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, derrama sua graça sobre pecadores e miseráveis que merecem o inferno. Através da obra de Cristo, esses pecadores são redimidos de seus pecados. Em 1 João, capítulo 3, diz assim o texto: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu próprio irmão. E orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Dessa forma, vimos que não importa nascer, se não nascermos de novo. Embora o sopro divino de Deus esteja em nós, temos que manifestar o arrependimento e pedir perdão por termos pecado contra Deus. Mas o perdão somente vem através de Jesus, pois Ele é a propiciação por nossos pecados. Ele é a ponte sobre aquele imenso abismo o qual falei no início. Somente através de Jesus podemos nos reconciliar com Deus novamente. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Somente por Ele podemos ser chamados filhos de Deus. Não há outro. Em João 14, verso 6, diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe a sua vida. Olá, eu sou o pastor Adilson Parreira. Que bom que você ficou até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado em nome de Jesus. Se você gostou, dê um like, compartilhe com algum amigo, alguma amiga. Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e nos ajude assim a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero em nome de Jesus, que você venha fazer parte da família de Jesus. Até o próximo vídeo, Caminhando com Jesus. Até lá.